Bom, com grande satisfação, temos mais uma webconferência, né? Aqui nós estamos com Maria Heloísa Santiago, que é assistente social, o eixo aqui é saúde mental e atenção básica. Então, o que a gente tem para iniciar nosso diálogo de hoje, nesse eixo, é com vocês e Maria. Maria, fique à vontade. Oi, gente, bom dia a todos, né? Me chamo Maria Heloísa, sou assistente social de formação, especialista do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, mais especificamente do eixo Atenção Básica. Deixa eu ver aqui para onde eu vou passar aqui. Então, hoje eu vou apresentar, né, falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, essa relação, né, de saúde mental e direitos sociais. É, Pretendo aí pensar um pouco de que forma o acesso ou não acesso aos direitos sociais vai impactar, né, a condição de saúde mental da população, né, fazendo alguns enlaces entre esses dois temas, né, enlaces muito iniciais, mais para frente, né, lá mais para o final, trazer outras perspectivas futuras de conversa, mas de forma mais geral, né, sobre esses dois temas, como eles se encontram. Então, para começar um pouco essa conversa, eu trouxe essa pergunta, né, que eu pretendo também respondê-la em alguma proporção ao longo desse diálogo, né? Quem quiser participar ou fazer alguma intervenção durante a apresentação também sinta-se à vontade, né? Mas essa pergunta muito geradora, né, dessa reflexão que eu estou propondo aqui hoje nessa webconferência, que é pensar como a ausência do acesso aos direitos ela vai intensificar o sofrimento, né? Aqui, mais especificamente, a gente pensando o sofrimento muito relacionado, né, ao campo da saúde, mais especificamente da saúde mental, mas de que forma, né, como se materializa essa intensificação do sofrimento que as pessoas vão apresentar à medida que elas vão ou não acessando os direitos que estão previstos hoje, né, no nosso contexto atual. Então, refletindo um pouco, né, desse cenário do acesso e não acesso aos direitos sociais, né, e aí voltando um pouco nesse processo, né, que não é necessariamente a forma como essas pessoas vão acessar ou não, mas é uma coisa anterior, né, que é a forma como o sistema capitalista que a gente tem de acumulação de riqueza vai desenvolver essas desigualdades, violência e sofrimento, né? Então, eu trouxe aí algumas notícias mais atuais, como, por exemplo, né, o aumento de 96% das vítimas de feminicídio em São Paulo nos últimos 4 anos. Né? Esse outro dado do Brasil ser o líder mundial na concentração de renda. Então, 1% mais rico do Brasil é o que concentra a maior renda entre todos os países do mundo. E aí, pensando mais especificamente nesse cenário de São Paulo, né, eu falando aqui de São Paulo, São Paulo é a oitava cidade mais estressante do mundo, né, no ranking internacional. Essa é uma lista que é liderada por Nova York, eu não acho que é à toa, né, que são essas cidades muito com essa pulsão de acumulação, né, dessa realidade muito voltada ao trabalho, né, esse desenvolvimento do trabalho, enfim, e como isso vai adoecendo a população como um todo. Né? E são cidades muito ricas, necessariamente para se ter cidades muito ricas, né? Com pessoas muito ricas, a gente tem uma acentuação da pobreza, né? Que ela é intrínseca a esse desenvolvimento da riqueza. Né? Nesse sistema, para a gente ter pessoas muito ricas, necessariamente a gente tem que ter pessoas muito pobres. É só dessa forma que a gente vai sustentando. Né? E por que eu trouxe isso? Assim? Porque as políticas públicas, os direitos que vão ser pensados, vão ser desenvolvidos, né, que vão ser conquistados com a luta da população, né, porque nada nos é fornecido de forma gratuita, né, de nada nos é fornecido sem que exista uma movimentação, né, uma solicitação ali da classe trabalhadora. Essas políticas públicas elas vão sendo pensadas justamente para poder diminuir os impactos dessa desigualdade social que vai sendo criada por esse modelo, né, de acumulação de riqueza.
Então, esse processo de desenvolvimento, né, da sociedade como a gente tem hoje, nos moldes que a gente tem hoje, desenvolve uma série de desigualdades e afins, que aí as políticas públicas tendem a impactar para diminuir esses efeitos, né? E aí, tudo isso, assim, importante, né, para a gente poder ir construindo essa ideia da proteção social como um fundamento do cuidado. Né? E aí a proteção social aqui eu estou chamando não só a assistência, né? Então a disponibilização de determinado recurso ou afim para determinado fim, né? Mas a proteção social aqui eu estou entendendo como conjunto de políticas públicas que é dever do Estado de fornecer e que é direito da população. Né? Então, esse Estado que vai enriquecendo, né, com todas essas. Esse processo de acumulação de riqueza se torna um Estado muito rico, que é o que a gente tem hoje, né? Então, a gente é um país muito rico, o Brasil, de forma geral, né? E essa riqueza precisa ter um retorno para essa população, né? Então, a gente tem muito dinheiro, dinheiro suficiente para a gente poder cuidar dessas desigualdades, do sofrimento que a população vai desenvolvendo por não ter acesso à moradia, não ter acesso à renda, a trabalho, né? Então o Estado tem esse dever de reparar esses danos e esses prejuízos, né? E entender a proteção social, né, como esse fundamento do cuidado é muito importante para a gente conseguir ver o sujeito para além do diagnóstico na área da saúde, né? Ver aquela pessoa para muito além de qual é a questão de saúde que ela vai apresentando, né? Que dá dessa noção da integralidade, né? Da gente atender as pessoas na sua integralidade, né? Na área da saúde, a gente vai ter essa compreensão muito relacionada ao modelo biopsicossocial. Né? E o que seria, né, esse modelo biopsicossocial? De uma forma muito sucinta, assim, né, muito breve, é um modelo que entende que o processo de saúde e doença ele vai ser determinado ali para muito além das questões biológicas. Né? Então, a saúde e doença, na verdade, ela está ali muito relacionada a um processo dinâmico, né? Uma interação dinâmica entre três pilares, né? Que é o biológico, então, né? Os fatores ali essas questões biológicas que as pessoas vão apresentar ao longo da sua vida, né? Mas também psicológico e social. Então, a condição material, né, de vida que essa pessoa tem, o acesso que ela tem, qual é a moradia que essa pessoa acessa, onde está localizada, em qual território, né? Esse território tem a oferta de quais questões ali relacionadas às políticas públicas, né? Como o SUS aparece nesse território, como o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social também vai aparecer nesse território, o acesso a lazer, à cultura, enfim, né? A rede de apoio que essa pessoa tem ou não, né? Outras pessoas que vão participar ali da realidade dessa pessoa, né? Tudo isso vai impactar de forma muito única a condição psíquica daquela pessoa, daquele sujeito, né? Então, essa compreensão desse modelo biopsicossocial, entre outras coisas, né, ela possibilita que a gente desloque o foco da doença para a vida. Então, antes, né, o que era muito estrito ao diagnóstico, aquela doença, né, a gente vai, na verdade, faz uma transição para essa perspectiva da promoção da vida, né, da qualidade de vida daquele sujeito. E a gente passa a compreender o sofrimento em sua totalidade. Né? Então, sai daquela dinâmica que é médico-centrada, né? Então, aquela pessoa tem aquela queixa, para resolver essa queixa, então aquele remédio, aquele exame, aquele, né? A gente começa a entender isso de forma mais ampliada, mais integral, que é a integralidade, né? Um dos princípios fundamentais do SUS. Tudo isso é muito importante porque a proteção social, então, que é isso, né, esse conjunto de políticas públicas, ela está diretamente relacionada à dignidade e à estabilidade psíquica das pessoas.
E aí, nesse sentido, nessa perspectiva, né, entendendo esse cenário, né, entendendo essas prerrogativas que a gente tem de trabalho, né, para garantir ali um atendimento ético, né, que esteja respaldado na equidade, enfim, é muito fundamental que a gente resgate algumas rupturas de paradigmas que o processo da reforma psiquiátrica trouxe para nós, né? Entendendo que nem sempre o cuidado em saúde mental, né, das pessoas que apresentam um sofrimento psíquico, foi cuidado no modelo que a gente tem hoje de rede de atenção psicossocial, né? Muito pelo contrário, os hospitais psiquiátricos, antigamente, eles eram considerados um depósito dos indesejáveis, né? Aquelas pessoas que a sociedade, né, que as pessoas não queriam ver circulando, elas eram restritas a esse hospital psiquiátrico, né? E aí eu vou retomar alguns pontos, né? Trouxe alguns só pontos dessa mudança do modelo manicomial para então o modelo da reforma psiquiátrica, para a gente ir entendendo essa transição muito ancorada nessa discussão sobre os direitos sociais, né? Sobre as pessoas acessarem os direitos que elas singularmente fazem jus, né, aí na sua condição de vida. Então, no modelo manicomial, numa lógica muito relacionada ao isolamento, à exclusão, né, que essas pessoas eram restritas a determinados espaços, assim, para não serem vistas, né? Na reforma psiquiátrica, a gente vai ter uma transição e vai ter como um dos pilares, né, o principal pilar, o cuidado em liberdade, né? Então, essas pessoas não estarem mais restritas a determinados locais, né? E a reinserção, então, dessas pessoas na sociedade. Então, essa mudança de lógica, né, ela precisa de todo um aparato para que ela seja efetivada, né, para que ela se torne concreta. E então nessa logística pensar os direitos, né, no modelo manicomial as pessoas elas eram, né, as questões de saúde mental, elas eram na verdade um objeto de intervenção externa, né? Então outras pessoas decidiam sobre a realidade de vida daquela pessoa, né? Essa pessoa era muito vista como impossibilitada, né, de escolher, de decidir, de participar da construção da sua própria vida, da sua perspectiva de futuro. Né? E aí, com a reforma psiquiátrica, a gente passa a ver, né, verificar essas pessoas, não foi puramente uma transição, né? Porque eu acho que a saúde, assim como os outros campos da sociedade, ela vive uma tensão constante, né? Uma força, uma disputa de forças ali. Então, a reforma psiquiátrica ainda acontece, né? A gente ainda luta pela efetivação da reforma psiquiátrica, né? E pela efetivação da rede de atenção psicossocial. Porque se antes a gente tinha o hospital psiquiátrico, né, e esses muros, enfim, que dava muito, era concreto ali, né, que a gente conseguia enxergar a forma como as pessoas trabalhavam essa questão da loucura, né, a questão do adoecimento em saúde mental. Hoje, o modelo manicomial ele vai se apresentar em outros moldes, né, com outros nomes, com muros simbólicos, né? Então a gente consegue ver a manifestação e essa tensão na realidade atual mesmo, né? Então a gente tem experiências de cuidado de saúde mental hoje que são dessa perspectiva do isolamento, que são da perspectiva da exclusão, que ainda vê as pessoas, né, como esse objeto de intervenção externa e não como protagonistas de sua própria vida. E aí o foco, né, o foco desse modelo manicomial, que era antes o sintoma, então, né, qual era a queixa que aquela pessoa apresentava, né, e daí se pensar o que seria feito com aquela pessoa, nesse processo da reforma psiquiátrica ele vai mudar para então a gente ver o foco na autonomia e na produção de vida. Né? Todos esses pontos que a reforma psiquiátrica traz são pontos muito caros, né? Era mais simples, vamos dizer assim, colocar as pessoas em determinados locais, né, fechados e não ter contato. Mais simples porque isso era feito com muita negligência, com muita violência, né, com muita redução do sujeito ao adoecimento. E hoje a gente tem um sistema que pensa essas pessoas circulando pela sociedade, né, sendo cuidadas em liberdade, e tudo isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muita luta, né, de muito
esforço, não só dos trabalhadores, mas dos próprios usuários, né, que participaram de forma muito única nesse processo desse novo modelo de atenção em saúde mental. E aí eu trouxe essa foto, que para mim é muito emblemática, né, porque vai dizendo dessa redução do sujeito, né, que são essas esculturas do Lúcio, né, Lúcio lá que foi cuidado no Nise da Silveira, né, que teve inclusive uma tentativa de intervenção da própria Nise da Silveira para que não passasse por essa cirurgia, que é a lobotomia, né, mas que não teve sucesso, assim, e que ele, então, essas esculturas vai simbolizar a forma, a transformação que essa pessoa, né, que estava ali naquele hospital passou, né? Então, esse ponto, né, de que as palavras, as imagens dizem muito, né? Então, o que ele conseguia, né, construir ali antes da lobotomia, e como ele desenvolvia depois dessas artes, depois desse processo extremamente violento, né, e que vai reduzir ali a capacidade das pessoas, né. Eu trouxe essa imagem porque eu acho que ela é um símbolo de tantas outras potências, né, e habilidades das pessoas que foram sendo suprimidas nesse processo violento de cuidado de saúde mental. Né? Que as pessoas eram duramente silenciadas, não tinha uma perspectiva de cuidar, de que essa pessoa fosse, então, reabilitada do ponto de vista psicossocial. Né? E aí transtornos graves eram cuidados dessa forma, né? Com procedimentos cirúrgicos e que iam ali diminuir, né, muito do que aquela pessoa, da potência que aquela pessoa poderia ter, né? E aí, esse resgate todo, né, pensar esse processo da reforma psiquiátrica, né, pensar a proteção social como um fundamento do cuidado, traz essa perspectiva dessa vinculação da questão social e a clínica da saúde mental, né? E o que seria isso? A questão social, aí, né, muito do campo do serviço social, a gente vai chamar como essa questão que vai sendo desenvolvida pelo próprio avanço do capitalismo. Né? Então, assim, para a gente ter lá, né, no começo que eu trago essa informação dessa acumulação de riqueza, entre 1% mais rico do Brasil, por exemplo, a gente precisa que se tenha muitas pessoas em condição de vulnerabilidade social, né? Em vulnerabilidade social para conseguir aceitar condições muito precárias de trabalho, porque são essas condições muito precárias de trabalho que vai fazer com que as outras pessoas enriqueçam, né? Então, por exemplo, as pessoas que ocupam que a gente pode pensar numa indústria muito rica, né? As pessoas que ocupam um lugar do trabalho com limpeza, né? Com a cozinha, são pessoas que recebem um valor muito ínfimo, né, pelo trabalho desenvolvido ali. E é nessa perspectiva que os donos das grandes empresas vão conseguir acumular muito dinheiro. Então, essa questão social, né, essa problemática social que vai sendo desenvolvida nesse processo, ela vai se expressar de diversas maneiras. Então, eu coloquei algumas expressões dessa questão social, que é o desemprego, a criminalização, a violência urbana, a pobreza, a vulnerabilidade, as desigualdades sistêmicas, né, a exclusão social, o racismo estrutural, o machismo, a violência de gênero, são expressões dessa questão social. Né? E aí eu trouxe, né, uma frase que simboliza a parte do pensamento de Frantz Fanon, que fala que o sofrimento psíquico ele não é um fenômeno isolado da vida social, né? Mas ele é, na verdade, uma expressão das contradições de uma sociedade que é pautada na exploração e na desigualdade. Então, esse sofrimento psíquico, na verdade, ele vai não só surgir, como né, se tornar ainda mais incisivo se a gente considerando as expressões dessas contradições que vão sendo desenvolvidas. Né? Então, a questão social e a clínica da saúde mental, né, especialmente a clínica de saúde mental que a gente tem no Sistema Único de Saúde, né, ela está diretamente relacionada. Né? Então, faz parte do cuidado em saúde mental a gente, os profissionais, por exemplo, que atuam nesse sistema, né, trabalharem como agentes que vão tensionar pela disponibilização, o acesso dessas pessoas aos direitos sociais, né? Então, é só dessa forma, é só com essa compreensão, né, só entendendo
o acesso aos direitos como essa tecnologia de cuidado, que a gente vai conseguir possibilitar um cuidado que seja integral, né? Que esteja ali nessa perspectiva direcionado a atender às necessidades das pessoas e possibilitar que esse cuidado seja feito em liberdade, né? Possibilitar que a gente construa nesse processo autonomia, né, das pessoas, né, esteja junto com essas pessoas construindo ali o processo de autonomia, né, que elas decidam sobre a própria vida delas. E aí, mais nessa perspectiva de ilustrar, né, como isso vai se materializar, né, como essas expressões da questão social elas vão se materializar na vida, eu trouxe alguns dados aí recentes para a gente conseguir pensar esse cenário atual do Brasil, né? Então, sobre alimentação, ainda que o Brasil tenha saído oficialmente, né, do mapa da fome, a situação atual que a gente tem é de 24,2% dos lares do nosso país em um contexto de insegurança alimentar. Né? E a gente tem ainda 3,2%, e aí eu botei, né, entre parênteses para a gente ter noção desse número, né, o que simboliza 3,2% da população, que é 2,5 milhões de domicílios num contexto de insegurança alimentar grave, né? E eu iria além ainda nesse campo da alimentação, que é qual é a condição da alimentação que está sendo disponibilizada para a população, né? Então a gente tem hoje os alimentos embutidos, os ultraprocessados, né? Tem uma reportagem recente que fala da qualidade da alimentação que está sendo disponibilizado nas escolas, né? Então, assim, tudo isso, né, vai ter um impacto muito único na vida das pessoas, né? O acesso, principalmente, ou não acesso à alimentação e qual é essa alimentação que está sendo fornecida, né? Sobre moradia e saneamento, a gente tem atualmente um déficit habitacional de 5,9 milhões de unidades, né? E aí eu lembro muito, penso muito naquela frase muito emblemática que né, muita gente sem casa e muita casa sem gente, né? Porque São Paulo do Brasil é o campeão assim de ter casas sem ninguém morando, né? Versus uma população em situação de rua, né? Muito grande ou em áreas ali de moradia com muito risco, né? Com risco de desabamento, deslizamento, enfim. Ainda nesse campo, né, dessa questão, a gente pôde visualizar no cenário mais recente um aumento de 25% da população em situação de rua. Né? São 328 mil pessoas a mais, né, nas ruas, assim. E olhar para esse fenômeno com crítica, né? Porque uma população muito discriminada, né, de forma geral, assim. Então as pessoas ficam, tá em situação de rua porque é isso, não quis tal ou X ou Y coisa, assim. Quando na verdade são pessoas que são empurradas para essa condição, né? São pessoas que não têm acesso a diversos direitos e são empurradas para essa realidade, né, de extrema vulnerabilidade social que é a situação de rua. Né? E um número que vem aumentando cada vez mais, né? A gente, na verdade, vai assistindo um aumento muito importante da população em situação de rua. E, mais especificamente sobre o saneamento, tem um dado que a gente tem um número que é superior a 95% das áreas rurais privadas de saneamento básico. Né? Então, quase que a totalidade, né, das pessoas que estão aí em áreas rurais que não têm acesso ao saneamento. Sobre trabalho e renda, ainda que a gente venha assistindo, né, uma queda, né, do nível de desemprego, é muito importante a gente olhar com crítica para esses números, né? Porque a gente está aí com uma taxa atual que vai girando em torno de 5,6% de desemprego, mas a realidade é que o acesso ao emprego atual ele está muito mais precário, né? Se a gente considerar, por exemplo, o processo de uberização, né? Que é esse trabalho sem nenhuma vinculação com a consolidação das leis trabalhistas, né? Que os trabalhadores de iFood também, tudo isso vai sendo considerado como acesso ao trabalho, né? Nesse índice, assim.
Mas a realidade é que as condições de trabalho estão cada vez mais precárias, né? Estão cada vez mais distantes do acesso aos direitos, assim. Então, pessoas trabalhando em jornadas de 12, 15, 18 horas por dia, né? Ali num carro, né? Ali fazendo entregas, para poder conseguir ter uma renda que dê conta de cobrir as despesas mensais, assim. E aí, para vincular, né, para trazer crítica a essa avaliação desse dado, né, de acesso ao trabalho, eu trouxe esse índice de desigualdade de 46,5% das crianças até 6 anos do nosso país estão numa condição de pobreza, porque para mim esses dois dados eles estão relacionados, né? Bom, se a gente tem um índice de 6,6% de desemprego e um índice de 46,5% de crianças até 6 anos na pobreza, a gente consegue visualizar de que forma essas pessoas, quais são essa realidade de emprego que essas pessoas têm conseguido acessar, né? Porque essas crianças que estão nesses lares com seus responsáveis legais, né, que estão inseridos em locais de trabalho, esses trabalhos que essas pessoas estão inseridas não têm conseguido proporcionar condições mínimas de vida, né? Porque a gente vai ali considerar como o índice de pobreza, né, pelos dados oficiais, assim, uma renda per capita de até R$ 200 por pessoa, né? Então, é muito baixo, né? É muito longe se a gente pensar o que é possível fazer hoje com R$ 200, né? Por pessoas numa casa, se a gente for considerar alimentação, luz, energia, né? Todas as outras necessidades de higiene, assim, tudo isso até R$ 200 por pessoa numa casa não é possível, né? Mesmo nas condições mais difíceis, assim, isso é muito, muito pouco. Então, até mesmo esse dado, assim, do que é considerado pobreza, porque além da pobreza a gente vai ter extrema pobreza, que oficialmente hoje é considerado uma renda per capita aí de R$ 90, assim. Então, esse dado, né, da realidade das crianças do nosso país hoje, para mim, é possível que a gente faça uma relação direta sobre qual é a qualidade desse trabalho e renda que essas pessoas estão acessando, né? E aí, por último, eu quis trazer um pouco sobre educação, e aí trouxe esse dado, né, pensando da exclusão digital, que a gente tem 20,5 milhões, que aí representa 10,9% da população brasileira não tem acesso à internet, né? E aí isso, né, poderia trazer vários pontos do porquê é importante o acesso à internet, né? A gente, na verdade, está numa era digital muito fundamental, mas mais do que nunca, a gente pensar a realidade dos direitos sociais, hoje a gente tem muitos acessos a determinados direitos que eles são viabilizados ou facilitados pela internet, né? Então, se a gente tem esse quantitativo de pessoas que não acessam a internet, né? E que isso é um dos problemas, porque tem outro problema que é as pessoas que acessam a internet, mas não têm acesso a um letramento digital, isso é um problema muito grave, né? Porque a gente restringe, a gente vai limitar quem são essas pessoas que vão acessar determinados recursos de direitos sociais. Porque se essa pessoa tem acesso à internet, ela já está numa posição muito diferenciada daquela que não tem acesso à internet, né? E aí, ainda sobre educação, né, a gente vai ter esse dado que é super atual, né, da última pesquisa do IBGE, que 7 em cada 10 pessoas que estão em situação de rua não têm acesso ao ensino fundamental, né? Então, a gente está falando aí, eu estou trazendo, né, esses dados para colocar no campo do real, né? Como é que essa desigualdade, essa precarização das condições de vida vão aparecer mesmo, né, na realidade da população. E aí, bom, tudo isso para trazer e cada vez mais consolidando a proteção social como uma ferramenta de cuidado, né? Então, o que a gente tem hoje disponível de políticas públicas está muito distante de ser algo, né, pensado para atender todas as necessidades das pessoas
que dela precisam, assim, muito pelo contrário, né? A forma como o Estado vai falhando de conseguir fornecer essas condições mínimas de vida para a população como um todo, a gente vai assistindo, na realidade, o que a gente pode chamar de gestão da miséria, né? Que a gestão da miséria é aquela pessoa que tá mais vulnerável do que aquela outra, então a gente vai assistindo essa quase uma disputa mesmo, né? Em quem tem a maior vulnerabilidade, aí sim vai ser contemplada pela proteção social, né? Pelos direitos sociais, quando na verdade a lógica tinha que ser outra, né? Todo mundo que tem alguma demanda, que tem alguma necessidade, que precisa acessar algum desses recursos, deveriam acessar, porque a gente está falando de um país que tem riqueza suficiente, para muito além do suficiente, para atender todas essas demandas. Mas esse é um cenário muito intencional, e por isso a gente vive nessa tensão, né, que eu estava colocando, que nada disso está dado, né? Nada disso é para sempre, nada disso está ali colocado e é uma garantia que vai aí acompanhar, né? Na verdade, a história do nosso país, ela diz sobre momentos onde a gente tem uma maior cobertura das necessidades da vida da população e momentos que a gente tem uma cobertura muito menor dessas necessidades, né? Então essa é a disputa que está muito atrelada ao campo político, né? Sendo política a nossa vida, né? A vida das pessoas, assim, política não é só o que as pessoas vão fazer lá em Brasília, o que os políticos vão pensar e vão fazer, né? Política é a vida que a gente vive, né? Todos os dias, assim. A nossa vida enquanto sociedade é a política, né? Então, assim, mas também tem a ver com esses locais, esses nomes e espaços formais pensados na política, né? Que é onde vai ser decidido algumas coisas. Então, quando a gente tem determinados governos que têm determinadas perspectivas, a gente consegue observar uma ampliação dessa proteção social. Né? E outros governos que têm outras intenções, a gente vê uma redução muito importante dessa proteção social. Né? E aí, enfim, políticas que vão dar conta de pensar o acesso à renda, a moradia, a educação, lazer e cultura. Eu trago sempre esse ponto de lazer e cultura porque ele é muito invisibilizado, né? Parece que as pessoas ali que estão com necessidades, né, que estão no contexto de vulnerabilidade social, precisam acessar renda, moradia, educação, enfim, né? Mas o lazer e a cultura, o acesso ao lazer e à cultura vai impactar de maneira muito única a condição de saúde mental dessas pessoas, né? E aí que a gente vai falando de que forma simbólica o modelo manicomial vai aparecendo, né? No território que eu trabalho, né, e atendo muitas crianças e adolescentes, tem criança que mora, às vezes, 10 adolescente que mora 10 minutos de um SESC, mas que nunca foi no SESC na vida, né? E não acho que é uma questão, então, o problema do SESC em si. Eu acho que essa questão dessas barreiras invisíveis que vão se criando e que vão dizendo para essas pessoas que elas não têm o direito de acessar lazer e cultura, né? Que elas, na verdade, precisam estar ali acessando outros lugares. E aí a gente vê como uma das problemáticas disso, por exemplo, o fenômeno do uso abusivo de álcool e outras drogas na adolescência, né? Porque a diversão, a lazer e cultura de determinados territórios é isso, né? Enfim, entre outros pontos aí que a gente poderia pensar do que a gente está chamando de proteção social, né? Então, a efetivação desses direitos, a forma como as pessoas vão acessando esses direitos, né? Ela vai funcionar, na verdade, como uma tecnologia de cuidado, né? Então, uma pessoa que tem ali uma casa, né, que tem segurança, que pode ir e vir dos lugares, né, que pode acessar espaço de lazer e cultura, que tem acesso a uma alimentação de qualidade, né, que tem acesso aos serviços de saúde, essa pessoa ela vai estar com certeza com uma condição psíquica muito melhor se comparada a outras pessoas que estão muito mais expostas ao que a gente vai chamar das mazelas do desenvolvimento do capitalismo, né? Que são essas expressões da questão social. E aí, essa reflexão, esse caminho de reflexão, né, que eu vou fazendo, nessa direção de entender o direito enquanto uma terapêutica, né?
Então, um CAPS, por exemplo, um centro de atenção, né, psicossocial, vai trabalhar tendo como um dos pilares que essas pessoas consigam acessar esses direitos, né? Então, quando a gente consegue acompanhar uma pessoa, por exemplo, que depois de muitos anos teve acesso a uma documentação, uma pessoa que consegue acessar um programa de transferência de renda, né? Tá ali sem condições de inserir no mercado de trabalho e consegue acessar um programa de transferência de renda, a gente está falando de uma pessoa que, enfim, vai ter, por exemplo, direito de se transportar pela cidade, né? Uma pessoa que vai ter direito a se alimentar, né? Uma pessoa que vai ter direito a acessar a moradia, né? Então, distante dessa compreensão, né? Se a gente não atrelar o acesso e o direito que essas pessoas têm, né? E se a gente não tensionar que as políticas públicas sejam ampliadas para conseguir absorver as necessidades da pessoa, a gente vai estar disponibilizando um atendimento ali, uma terapia que vai ser muito reduzida, né? Na verdade, ela vai estar muito mais próxima de estar relacionada a essa compreensão do sujeito não como um sujeito de direitos, né, mas muito mais relacionado ao seu diagnóstico, enfim. Né? Então, a importância de articular as redes de garantia ela é fundamental, porque outro problema que a gente pode verificar, né, por exemplo, os serviços de saúde mental serem os responsáveis, né, ou terem esse desejo de ser responsáveis de atender todas as necessidades da vida da pessoa, né? Então, é muito comum a gente, por exemplo, ver, nossa, como a gente, né, nesse processo de destruição tão grande do Sistema Único de Assistência Social, como que o CAPS pode absorver, né, determinadas demandas? Só que o CAPS não tem, né, essa condição de absorver todas essas demandas, né? A gente precisa de uma rede de garantia de direitos, né? A gente precisa, o CAPS sim precisa que exista os serviços da assistência social, os serviços que vão pensar a questão da moradia, né? Tudo isso forma uma rede que vai atender as necessidades daquelas pessoas, né? Distante dessa rede, a gente está muito mais próximo de disponibilizar um cuidado mais fragilizado, né? Um cuidado que não vai ali realmente considerar essa integralidade dos sujeitos, né? Então, a viabilização de direitos e o PTS são coisas muito interrelacionadas, né? Porque um projeto terapêutico singular que seja desconectado das necessidades que aquela pessoa vai apresentar, que a gente está chamando nesse campo social, é um projeto terapêutico singular que está muito, muito restrito a essa questão de sintomas e queixas, né? Então, quando a gente consegue incluir essas necessidades que impactam na realidade, né, na condição psíquica daquela pessoa, a gente sim está falando dessa integralidade que é preconizada pelo SUS. Né? E pensando o direito enquanto terapêutica, a gente consegue superar a medicalização das demandas sociais, né? E aí eu fico muito pensando, a gente teve uma webconferência, né, no Núcleo de Saúde Digital da Unifesp recente, com o Rondinelli, que foi falar do cuidado da pessoa insone, né, na rede de atenção psicossocial. E uma das coisas muito importantes que ele trouxe como, por exemplo, são muito próximos os sintomas que uma criança com TDAH apresenta de uma criança que não dorme, né? Então, investigar o porquê essa criança não dorme, esse adolescente, esse adulto, é fundamental, porque a gente pode, na verdade, ir descobrindo, né, que aquela pessoa não dorme porque o território ou o lugar de moradia onde ela está não possibilita que essa pessoa realmente entre no sono, que é o sono reparador, né, restaurativo. E aí, se a gente ir diretamente, né, para esse sintoma e ali medicalizar aquela pessoa, a gente pode estar correndo o risco de medicalizar uma questão que, na verdade, pode estar relacionada a uma demanda social da vida daquele sujeito, né, daquela pessoa. Então, a gente pode assistir, por exemplo, né, muitas questões relacionadas ao campo social, impactando a vida da população, das crianças, por exemplo, né, já que eu estou falando dessa temática, e isso, na verdade, ser colocado nesse conjunto, né, do que é chamado atraso global no desenvolvimento, né?
Eu já atendi muitas crianças, assim, muitas pessoas que têm essa queixa, essa criança tem atraso global no desenvolvimento, mas na verdade, se a gente pensar o próprio impacto da pandemia, né, crianças que ficaram ali reclusas 2 anos, né, em casa, e qual era a realidade dessas casas, então famílias, por exemplo, que trabalham e moram em oficinas de costura, né, como a gente ia esperar que essas crianças retornassem aí sem nenhum impacto, né, como a gente esperaria que essas crianças retornassem e não apresentassem ali sofrimentos, né? Não apresentassem realmente um atraso, mas que esse atraso não está relacionado exclusivamente ao campo da saúde em si, essa saúde, né? Que eu estou dizendo médico-centrada, né? Tá nessa saúde mais complexa, né? Que tem a ver com todo esse cenário de vida das pessoas, né? Então, é por isso que a rede de atenção psicossocial vai funcionar com estratégias muito importantes, como, por exemplo, a gente compreender a singularidade das pessoas, tem uma estratégia muito fundamental que é conhecer qual é o território dessa pessoa, conhecer qual é a realidade de vida daquela pessoa, né? Qual é a rede de apoio que aquela pessoa tem. Para mim, o que a gente tem, um dos instrumentos de trabalho, que é a visita domiciliar, por exemplo, é uma tecnologia muito potente para a gente conseguir estar mais próximo de desenvolver um projeto que realmente seja singular e considere as singularidades da vida daquela pessoa, né? Então, a construção, né, da rede de atenção psicossocial, ela vai ser ancorada nessa necessidade de atendimento das demandas sociais da vida das pessoas, né? Então, todos os serviços aí que fazem parte dessa rede, elas vão ter essa perspectiva dessa atenção ao cenário da vida ampliada das pessoas, né? Bom, e aí, mais para poder ir fechando, assim, né, essa reflexão, eu trouxe essa frase que para mim é muito emblemática, muito importante, que é: não há saúde mental sem justiça social. Né? A gente não consegue construir um processo ético e político de cuidado em saúde mental se isso não tiver relacionado com esse campo da justiça social. Né? Se a gente não tiver simultaneamente intensificando e trabalhando pela ampliação dos direitos sociais, das políticas públicas para atender as necessidades da população, né? As nossas necessidades como um todo. E eu trouxe essa frase, né, antes de abrir, para saber se alguém quer falar alguma coisa, né, quer trazer alguma uma colaboração, que é uma passagem da Raquel Gouveia, né, que é uma assistente social que vai se dedicar muito nessa reflexão sobre a relação, né, do campo social com a saúde mental. Que ela vai falar que a luta antimanicomial, ela é, antes de tudo, uma luta em defesa dos direitos humanos e do acesso universal às políticas públicas, né? Então, essa luta antimanicomial que não acabou, né? Que ela continua acontecendo cotidianamente, né, na nossa realidade de trabalho, na realidade das pessoas que são atendidas nos serviços, né, essa luta que é contínua, né, que precisa ser contínua, ela é uma luta também, né, e necessariamente em defesa dos direitos humanos e do acesso universal às políticas públicas, né. Então, é isso, né? Queria fazer uma reflexão que passasse de forma mais inicial por esses pontos, assim, né? Começando uma conversa que tem muitas particularidades, né? Que tem muitas especificidades, mas demarcando também esse lugar ético-político do trabalho na saúde mental, né? Então, ainda que eu seja assistente social, não é uma tarefa só do assistente social na saúde mental, né? É uma tarefa da equipe multidisciplinar, estar atenta a cada um, né, com a sua especificidade, enfim, e a potência desse trabalho multiprofissional quando ele realmente se efetiva, né? Porque, infelizmente, tem realidades onde isso não se torna efetivo, né? Que isso também é uma estratégia de destruição desse sistema de rede de atenção psicossocial. Então, quando ele realmente se torna efetivo, a gente consegue estar muito mais dedicado nesse processo de garantias de condições, para além das mínimas, né? Garantias de condições de qualidade, né, da vida dessas pessoas.
E aí eu já falei um tanto, queria parar um pouquinho para ver se tem alguém que quer participar, fazer alguma pontuação sobre essa temática, né, que eu tô, como eu estou colocando para vocês, muito inicial, né, muito breve, sobre essa relação, de que forma se relaciona o campo da saúde mental com os direitos sociais. Então, Maria, quero agradecer, né? Que bom te ouvir. E esse modo, né, que você foi apresentando, né? Temos tido ao longo dos anos, né, desafios, né? Acho que vão continuar nos impulsionando a seguir em frente, né? Os desafios nessa compreensão e nessas buscas, né? Parece que não temos contribuição aqui. Alguém quer trazer algum ponto para Maria? Você quer retomar alguma questão, Maria? Pode voltar na tela 1 ali, aí pode ir fechando. Tá, eu não parei a apresentação, até porque, como eu falei, né, a gente tem muitas possibilidades de conversas, né, a partir dessa introdução, assim, né, dessa relação desses dois campos, que é o campo de interesse aqui, né, hoje. E aí eu trouxe alguns pontos, né, alguns caminhos para outros debates, assim, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ir entendendo de que forma, por exemplo, a precarização das condições de vida ela vai afetar, né, impactar o trabalho, né? Seja no CAPS, ou seja em outros serviços, né, da rede de atenção psicossocial. Então, é, reflexões que eu pretendo, né, e que a gente pode fazer futuramente, né, são, por exemplo, os impactos transversais da desigualdade social na clínica da saúde mental, né, indo mais a fundo, né, de que forma essa desigualdade social ela vai impactar de forma transversal essa clínica, né, ou então o direito à cidade, né, essas barreiras sociais, que era um pouco do que eu já fui trazendo, né, hoje a gente não tem mais hospital psiquiátrico, mas a gente tem outras barreiras, né, simbólicas, invisíveis, sociais, territoriais, que vão impactar essa circulação das pessoas, né? O direito à cidade, ele não está dado, né? Ele não foi, não é uma coisa ali dada, né? É uma coisa que a gente cotidianamente constrói. Então, pensar quais são essas barreiras, né? De que forma elas aparecem, assim, é muito importante para que a gente consiga ir também construindo estratégias para poder não, que elas não existam mais, né? Como a gente consegue construir uma estratégia que vai impactar essas barreiras e que a gente vai então promover realmente um direito à cidade, né? Que essas pessoas realmente tenham acesso ao território, né? Uma outra discussão muito importante, né? Que aí a gente já tem muitos trabalhos, muitas produções sobre o assunto, que é a moradia primeiro, né? O housing first, como uma estratégia de saúde mental. E aí a gente pode pensar também nessa questão, como isso aparece, né, como a gente pensa o acesso aos direitos, né, de determinados recortes populacionais. Como é isso na infância, como é isso com a população idosa, como é isso com a população em situação de rua, com os adolescentes, né, mulheres vítimas de violência, como esses recortes populacionais, né, a gente pensar com esse foco mais direcional, como a gente pensa essa relação aí no campo da saúde mental, né? E essa questão também que eu já fui conversando um pouco, né, que é dessa patologização da pobreza,
né? Como isso vira, por vezes, diagnóstico, como isso vira, por vezes, terapia medicamentosa, né? E como a gente precisa de uma dedicação para que a gente supere essa patologização da pobreza, né? Que é um assunto muito relevante, muito atual. Então, mais nesse sentido de pensar como que a gente pode caminhar com essas reflexões, né? Quantas particularidades ainda tem para a gente conseguir refletir nessa relação saúde mental e direitos sociais, né? E aí, um pouco das referências bibliográficas, né, que eu utilizei para poder embasar um pouco dessa apresentação de hoje. E, por último, o nosso QR Code da nossa página do Instagram, do Núcleo de Saúde Digital do Unifesp, para quem ainda não conhece, poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Fica aí o QR Code, eu vou deixar aí mais um tempinho para quem não acessou, poder acessar. E, bom, acho que era um pouco isso. Vou parar a apresentação para poder voltar aqui e ver vocês. Então, era um pouco isso que eu tinha pensado hoje, né? Dessa conversa que eu queria ter com vocês, né? Essa webconferência também, daqui a um tempinho, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né, do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Queria agradecer muito quem pôde estar aqui hoje para poder, né, participar, assistir essa webconferência. Agradecer também as outras pessoas que vão acessar também depois, de uma forma assíncrona, né? E me colocar aí à disposição, né? Para quem quiser, tiver interesse depois de pensar algo sobre esse assunto, assim, fico à disposição, né? Lá na nossa página do Instagram tem o contato do núcleo e agradecer mais uma vez, né, a todos que puderam estar aqui presente.